Você está prestes a conhecer uma história que pode não sair da sua mente esta noite. Não continue se estiver sozinho com as luzes apagadas. A coisa que vi parecia pequena, mas o medo que trouxe foi gigante. Acordei travado. Nada se mexia, só meus olhos. A casa estava quieta, escura, e o silêncio parecia pesado. Olhei para a janela do quarto, meio aberta, e foi aí que vi. Um rosto pequeno, grotesco, cravado no canto do vidro, me observando. Parecia um boneco quebrado. Os olhos eram grandes demais, como duas bolas pretas brilhantes. A pele enrugada, esverdeada. E o sorriso, um rasgo torto que não combinava com nada vivo. Eu tentava entender, mas o medo me engoliu. O rosto não piscava, só me encarava, imóvel. Achei que fosse uma alucinação, mas eu estava acordado. A cortina balançava, embora não houvesse vento. O tempo parecia parar. Cada segundo durava uma eternidade. Então, o rosto sumiu. Pisquei, e nada mais estava ali. Mas aí, ouvi um som, um clique, como uma unha tocando madeira. Vinha de trás de mim. Meu coração disparou e os olhos se viraram lentamente. Mesmo que eu não quisesse. Ele estava lá, dentro do quarto. O mesmo rosto, agora com o corpo, pequeno, torto, com braços compridos demais. Flutuava ao lado da cama, sem tocar o chão. Sussurrava alguma coisa, mas a voz parecia um zumbido dentro da cabeça. Tentava me tocar com aquele dedo fino, gelado. Quando encostou na minha testa, tudo escureceu. Eu consegui me mover. Pulei da cama, acendi todas as luzes e corri pela casa como se fosse o último dia da minha vida. Nos dias seguintes, as coisas mudaram. A janela abria sozinha, objetos mudavam de lugar, e certa noite vi marcas pequeninas na parede, arranhões em forma de meia-lua. O duende tinha voltado, e talvez nunca tivesse ido embora. Pesquisei sobre lendas e descobri os kabouters, duendes holandeses. Alguns ajudam, outros se vingam de quem os vê sem permissão. Dizem que se alimentam do medo. E se forem vistos durante o sono, voltam. Sempre voltam. Já viu um rosto estranho no escuro? Pense bem. Talvez não fosse só sua imaginação. Compartilhe essa história. Feche suas janelas e não encare sombras por tempo demais. Se o sorriso surgir de novo, desvie o olhar. Era noite, fria, silenciosa, mas o silêncio não era paz, era ameaça. Eu caminhava para casa, tentando ignorar a sensação de estar sendo seguido. Os postes piscavam e a escuridão entre eles parecia viva. Foi só depois que recusei a cigana na praça. E agora, algo anda atrás de mim. Ela me abordou sorrindo, pedindo para ler minha mão. Eu disse não, obrigado, com pressa e um certo desprezo. O olhar dela mudou, vazio, como se já soubesse. Murmurou palavras estranhas, como se jogasse algo no ar. Desde então, tudo parece errado. A sombra começou a aparecer nas calçadas, imóvel, do outro lado da rua. Sempre distante, mas presente. Não tinha forma humana, só um borrão escuro, mais denso que a noite. Às vezes parece maior, às vezes some, mas nunca por muito tempo. Eu tentei ignorar. Mas toda vez que olho no vidro do ônibus, ela está lá. No reflexo da loja, na tela desligada da TV. Ela não tem rosto, mas me encara. Às vezes acho que ela está tentando me imitar. Isso me deixa doente. Cheguei em casa e fechei tudo. Portas, janelas, até cortinas. Apaguei as luzes e sentei na sala, em silêncio. Mas o silêncio não protege. O som que ninguém ouve, a presença que ninguém sente, está comigo. Até no meu quarto. Dormir virou um desafio. Sonho com ruas que não existem, com sussurros que falam meu nome. Sinto alguém atrás de mim, mesmo sozinho. A sombra me persegue, não com velocidade, mas com certeza. Ela sabe onde eu estou. Hoje, voltei pelo mesmo caminho. Do outro lado da rua, ela esperava, parada, quase sorrindo,
embora a sombra não sorria. Corri, entrei em casa, deixei as luzes apagadas. Eu queria sumir. Mas ela não precisa de luz para me achar. Abri a porta de casa devagar. Cada rangido parecia gritar no escuro. Entrei, mas senti que algo entrou junto comigo, mesmo sem tocar a fechadura. O ambiente estava gelado, meu corpo quente de medo. Passei pela sala e vi minha própria sombra, parada, olhando para mim. Ela sorriu, mas eu não sorri. O que todos precisam saber é que não se deve dormir com a janela aberta. É como deixar a alma vulnerável, como se convidasse o invisível a entrar. Espíritos não precisam bater, só precisam de uma brecha. O vento suave pode ser só uma isca. E há coisas que entram sem fazer barulho. Muitas pessoas ignoram os avisos e deixam o quarto exposto. A madrugada é silenciosa, mas não segura. O ar gelado que entra pode não ser só do clima. A cortina que se mexe sozinha, talvez não esteja tão sozinha assim. A proteção começa com uma janela fechada. Há relatos de pessoas que acordaram e sentiram presenças. Rostos nas janelas ao acordarem sem querer no meio da noite, sombras nos cantos. Nada disso é coincidência. Em noites tranquilas, o perigo se disfarça em silêncio, e o espírito encontra abrigo onde a janela está aberta. A noite carrega energia diferente. As emoções ficam à flor da pele. Sons distantes ganham eco dentro do quarto. Quem dorme com a janela aberta corre riscos invisíveis. E o pior, esses riscos nem sempre vão embora com o nascer do sol. Crianças são mais sensíveis. Animais percebem antes de nós. Eles evitam o quarto quando o ambiente está carregado. Isso não é superstição, é alerta. A janela aberta mexe com forças que não entendemos, e o arrependimento vem tarde demais. Lendas de várias culturas falam sobre isso. Espíritos errantes, almas perdidas, entidades que vagam na noite. Tudo pode começar com uma simples janela aberta. E o fim? Bem, o fim nem todos conseguem contar. Proteja-se antes que precise de proteção. Não importa o calor, não importa o cheiro do vento. Há formas mais seguras de se refrescar. Um ventilador não deixa entrar o que a janela deixa. Dormir em paz exige cuidado. E o primeiro passo é fechar todas as entradas para o desconhecido. A partir de hoje, feche suas janelas antes de dormir. Tranque, cubra, garanta que nada entre. Este não é apenas um conselho, é um aviso, porque o próximo que abrir a janela pode não estar sozinho ao amanhecer. O que você precisa saber sobre sujeira é que ela pode atrair coisas que não são deste mundo. Não estou falando de baratas, estou falando de entidades. A minha casa virou um ninho de escuridão por causa da bagunça que deixei. Só percebi quando era tarde demais. E tudo começou com um copo sujo na pia. Eu morava sozinho numa casa velha que herdei da minha avó. Nunca fui de limpar muito, sabe? Roupa jogada no chão, resto de comida em prato sujo, teia de aranha nos cantos. Eu achava que era só bagunça normal. Mas a casa parecia respirar. Tipo, ela suspirava à noite. E o ar ficava mais pesado. Uma noite, fui tomar água e escutei passos vindos do corredor. Mas não tinha ninguém. Pensei que era paranoia. Só que as pegadas apareciam no chão cheio de poeira. E iam da porta até o meu quarto. Eu limpei por cima, mas no outro dia estavam lá de novo, sempre indo na mesma direção. Decidi ignorar e seguir a vida. Só que os espelhos começaram a embaçar mesmo sem vapor. Neles apareciam mensagens sujas escritas como se fosse com dedo. Limpe ou será limpo. Meu coração gelava. Não contei pra ninguém. Achava que estava ficando maluco. Mas as coisas só pioraram. Com o tempo, a sujeira parecia se mexer. O bolor na parede crescia em formato de rosto. E o cheiro, insuportável, parecia carne estragada. Uma noite, acordei com o som de alguém lavando louça. Mas quando entrei na cozinha, todos os pratos estavam quebrados. E havia marcas de mãos pretas na pia. Resolvi limpar tudo, desesperado. Varri, lavei, organizei. Achei que ia acabar, mas aí apareceu ela.
no canto da sala, agachada, com o cabelo cobrindo o rosto. Só levantou devagar quando viu que eu tinha jogado fora o balde sujo. Você não devia ter tocado nele. Foi a única coisa que disse. Desde então, toda vez que deixo algo sujo por mais de 2 dias, ela aparece. Às vezes no banheiro, às vezes atrás da geladeira. Fica lá parada, olhando. Não fala mais nada. Só observa. Já tentei sair da casa, mas sempre volto. Como se ela me trouxesse de volta enquanto durmo. Descobri depois que essa casa já teve outros moradores. Todos sumiram. Só sobrou eu. E todos os desaparecimentos estavam ligados à sujeira. O porão tinha livros antigos falando sobre a entidade da imundície, um espírito que se alimenta da desordem e da podridão humana. Agora, eu limpo tudo, todos os dias. Lavo os pratos assim que uso, passo pano, espano os móveis. Vivo com medo, porque sei que se eu relaxar, ela volta. E cada vez que vem, ela está mais perto. Já senti a respiração dela no meu pescoço. Já vi os olhos. Não são humanos. Então, se você está lendo isso, não deixe sua casa suja. Comece agora. Não espere o cheiro mudar ou o espelho falar com você. Limpeza é sobrevivência. A sujeira chama o que está à espreita. E talvez amanhã seja você quem verá as mãos pretas na sua pia. Você precisa saber, a escuridão nem sempre está no escuro. Às vezes ela te acompanha em silêncio com olhos que ninguém vê. O que aconteceu naquela noite não saiu da minha cabeça até hoje. E se você mora em prédio, nunca suba as escadas sozinho. Nunca. Voltei tarde de uma festa. Eram quase 2 da manhã. A rua já estava vazia. Só o vento fazia barulho entre os prédios. Fiquei olhando para o meu prédio, alto e escuro, como se me encarasse. Quando entrei, vi que o elevador estava com a luz apagada e uma placa escrita à mão. Fora de serviço. Meu coração apertou. Odeio escadas. Pensei em subir correndo, mas confesso, sou medrosa. Liguei para minha mãe, que mora comigo, e pedi para ela descer e subir comigo. Ela demorou uns minutos, mas logo apareceu na porta do térreo. Tava com roupa de dormir e o cabelo preso, igual sempre. Vamos logo, menina. Tô com sono, ela disse. E começamos a subir. O prédio é antigo. O corrimão é frio e enferrujado. As lâmpadas piscavam e faziam aquele som sutil de energia mal resolvida. Subimos o primeiro lance em silêncio. A escada fazia eco do nosso passo, como se alguém nos seguisse. Quando viramos para o segundo lance, minha mãe caminhava estranhamente rígida, mas eu achei que era sono. Chegamos no segundo andar quando meu celular vibrou. Era uma mensagem da minha mãe. O elevador voltou a funcionar sim, onde você tá? Parei ali mesmo. O som do aviso ainda ecoava na minha cabeça. Olhei para a mulher ao meu lado. Ela não disse nada. Só virou devagar e sorriu. Mas o sorriso não era da minha mãe. Tentei correr, mas minhas pernas não obedeciam. Meus olhos lacrimejavam. O medo me prendeu no chão. A mulher começou a se aproximar. Um cheiro forte de mofo e ferro velho tomava o ar. Cada degrau que ela subia fazia um som mais alto do que o normal, como se ela estivesse empurrando a escuridão com os pés. Então eu gritei. Gritei alto, sem pensar, e corri de volta para o térreo. Encontrei minha mãe lá embaixo, assustada, segurando a porta do elevador que agora funcionava. Ela perguntou o que tinha acontecido, e eu só abracei ela, chorando. Atrás de mim, as escadas estavam quietas demais. Sem eco, sem movimento, só o silêncio gelado. Desde aquele dia, nunca mais subi as escadas de madrugada. Até deixo luzes acesas pela casa, mesmo que minha mãe ache exagero. Toda vez que vejo um aviso escrito à mão, meu coração dispara. E às vezes, sinto que alguém me observa dos espelhos do elevador, esperando outra noite, outra distração, outro erro. Se você mora em prédio, preste atenção em quem te acompanha. Nem tudo que parece familiar é seguro. O medo tem rosto conhecido e anda com passos silenciosos. Compartilha essa história com quem vive voltando tarde. Às vezes, o terror mora ao lado. Era exatamente 3h03 da madrugada.
A casa estava mergulhada num silêncio tão profundo que até o som do meu próprio respirar parecia alto demais. O vento lá fora soprava preguiçoso, balançando a árvore em frente à janela. A luz do poste piscava intermitente, lançando sombras tortas pelo corredor. Eu estava acordado, sentado no sofá, quando ouvi meu filho me chamar. Pai, olha debaixo da minha cama, por favor. Tô com medo. Subi devagar até o quarto dele, tentando não fazer barulho com o piso de madeira que sempre rangia. O quarto tinha aquele cheiro de criança. Shampoo, papel e um leve aroma de chocolate. A lua entrava pela janela, cortando o espaço com uma luz fria, quase azul. Meu filho estava em pé ao lado da cama, abraçado ao travesseiro, o olhar assustado e os lábios tremendo. Tem alguém lá embaixo? Disse ele com a voz quase falhando. Eu ajoelhei, mais para acalmá-lo do que por acreditar. Mas quando levantei a colcha e olhei, meu coração parou. Ali, embaixo da cama, estava ele, encolhido, com o rosto molhado de lágrimas, olhos arregalados de puro terror. Pai, você veio, sussurrou. Eu congelei, olhei para cima, para o outro menino, e ele me perguntou: Pai, o que foi? Com a voz calma, o quarto girou. Meus olhos iam de cima para baixo, buscando algum erro, uma explicação, mas eram idênticos. Mesma camiseta, mesmo corte de cabelo, até o mesmo curativo no joelho. Eu me levantei devagar, tentando esconder o pânico. Como você tá aqui e lá? O de baixo chorava, murmurando: Esse aí não sou eu, pai. E o de cima se aproximou com um sorriso tranquilo. Pai, você tá estranho? Aconteceu alguma coisa? Mas havia algo estranho nos olhos dele. Eram calmos demais, frios, vazios, como vidro escuro. Tentei puxar o menino debaixo da cama, mas ele se afastava. Ele quer te enganar, pai. Só vai parar quando tiver você. O do alto deu uma risadinha. Ele sempre diz isso. E então, a porta se fechou sozinha com um estrondo, trancando tudo. Luzes apagadas. O quarto ficou mais gelado. O ar parecia mais pesado. Os dois se mexiam ao mesmo tempo em gestos espelhados. Era como estar entre dois espelhos, mas um deles não refletia nada. Senti uma mão tocar meu ombro. Virei. Não havia ninguém. E então eles falaram juntos. Qual de nós você vai salvar? Eu caí de joelhos, tentando pensar, tentando lembrar alguma coisa, qualquer coisa que revelasse qual era o verdadeiro. Mas meu coração, ele já tinha escolhido. E talvez essa tenha sido minha ruína. Desde aquela noite, só um deles continua comigo, mas às vezes escuto sussurros embaixo da cama. Às vezes escuto passos. Às vezes vejo os olhos vermelhos me observando no escuro. Não sei se fiz a escolha certa. Você faria? Você quer saber como é morrer duas vezes? Eu sou Tec-Tec. Antes de virar isso que sou, eu era só uma garota comum. Mas as outras meninas da escola não achavam isso. Me chamavam de estranha, de suja, de coisa ruim. Naquela tarde, elas me cercaram perto dos trilhos. Riram, me empurraram e fugiram correndo como se nada tivesse acontecido. Eu caí. O trem veio rápido. Não deu tempo de gritar. Só senti o ferro rasgar meu corpo. Fiquei ali, partida ao meio, vendo o céu escurecer. Mas eu não morri. Não completamente. A dor ficou. E com ela, eu também fiquei. Me arrasto agora, com os braços, sem pernas, sem paz. As pessoas acham que sou só uma história. Mas quando escutam o som crack-crack, já é tarde. Eu não apareço para assustar. Eu apareço para lembrar que dor não morre, que crueldade tem preço e que eu ainda estou aqui, esperando. Eu vejo vocês, correndo, rindo, vivendo, como se nada tivesse acontecido. Mas vocês esquecem que o mundo é cruel, que o trem não parou, que ninguém me ajudou. E por isso, eu volto. Toda noite, eu entro sem bater, sem pedir, sem avisar. Porque ninguém me avisou, ninguém me salvou. E agora,
Eu sou o aviso, o som, a sombra, a lembrança. E você é só mais um nome na minha lista. Eu não sinto mais dor, só vazio. E esse vazio me guia, me empurra, me faz andar, mesmo sem pernas, mesmo sem paz. Eu sou o som que você escuta quando está sozinho, o crack-crack que vem do chão. Eu não quero vingança, quero que lembrem, que sintam, porque enquanto vocês esquecem, eu existo. Comente "descanse em paz" nos comentários, porque se você ficar em silêncio, eu apareço para você esta noite, e o som crack-crack será a última coisa que você vai ouvir. Dizem que os antigos sabiam de uma coisa: esconde-esconde depois da meia-noite nunca termina como começou. Era só uma brincadeira entre amigos. A gente decidiu se reunir no terreno abandonado no fim da rua e jogar esconde-esconde. Já passava da meia-noite, e mesmo sabendo que os mais velhos sempre diziam para não brincar disso tão tarde, ninguém levou a sério. Quando chegou minha vez, me escondi atrás da casa, ali perto do varal, do tanque, num canto nem tão secreto assim. Fiquei esperando. Escutei risos, passos correndo, folhas secando no chão. E depois, nada. O silêncio tomou conta de tudo. Esperei mais. E em algum momento, adormeci ali. Quando acordei, o sol já estava alto. Levantei meio tonto, achando que meus amigos tinham simplesmente me deixado para trás. Fui para casa, pronto para dar bronca neles. Mas quando cheguei na rua, algo estava diferente. Meus pais estavam desesperados. Vizinhos perguntavam se eu estava bem. Descobri que o bairro inteiro tinha passado a noite me procurando. Até a polícia apareceu. Eles procuraram em todos os lugares. Atrás da casa, inclusive. Disseram que passaram por lá várias vezes, com lanternas, com cães, e não me viram. Só que eu estava lá o tempo todo. Quando perguntaram onde eu fiquei, eu respondi sem entender. Atrás da casa, bem ali, perto do tanque. Eles se entreolharam, sérios. Mas nós procuramos lá, muitas vezes. Não tinha ninguém. Foi aí que meu avô, que mal falava há anos, murmurou baixinho: "É por isso que não se brinca de esconde-esconde de noite. Às vezes os espíritos entram no jogo, e eles sabem se esconder de verdade." Eu sou faxineira de uma estação de trem no interior. Trabalho sozinha, sempre à noite. Não que eu tenha escolhido esse turno, mas depois do que aconteceu com o rapaz do turno da manhã, ninguém quis mais o lugar. Dizem que ele saiu correndo, sem pegar nem os documentos, gritando alguma coisa sobre o último box. Não explicaram direito. Eu aceitei o trabalho mesmo assim. Aluguel não espera. O banheiro público da plataforma é antigo. Azulejos quebrados, iluminação falha, aquele cheiro de mofo que cola nas narinas. Toda sexta-feira, antes da meia-noite, é minha responsabilidade limpá-lo. Mas tem algo lá dentro que não está na minha lista de tarefas. O último box vive trancado por dentro. Não importa a hora que eu chegue, a porta está sempre fechada, e quando abaixo para olhar por baixo, só vejo escuridão. E o que mais me inquieta: às vezes, eu escuto alguém chorando lá dentro. É um choro contido, abafado, como de uma criança tentando não fazer barulho. A primeira vez que ouvi, congelei. Na segunda, tentei ignorar. Na terceira, eu decidi abrir. Arrombei a porta com um pé de cabra. Lá estava, um espelho coberto por um pano úmido, exalando um cheiro ácido, como metal oxidado. Em cima do vaso sanitário, uma boneca sem olhos me encarava, se é que dá para dizer isso. E aí o rádio antigo do corredor, desligado, sem energia, começou a tocar baixinho. Nana Neném. Olhei no relógio. Eram exatamente 3:07. Nos dias seguintes, gente começou a reclamar. Sussurros vindos das paredes, vozes infantis dizendo: "Fecha a porta, antes que ela veja." Uma mulher desapareceu depois de usar o banheiro. As câmeras mostram ela entrando no último box, nunca saindo. Ontem à noite, eu voltei lá. A porta estava entreaberta. A boneca, agora, estava na pia. E no espelho, escrito em algo escuro e pegajoso, li: "Você é o próximo."
Desde então, não importa onde eu esteja. Às 3h07, o rádio toca. Eu não tenho rádio. Eu não tenho paz. E esta noite ela está aqui, atrás de mim. Você vai ser o próximo, a menos que comente Nana Neném nos comentários, antes das 3 da manhã. Escolher outra música não vai te salvar. E não havia ninguém ali. Era só eu e minhas 2 filhas em casa, numa tarde qualquer. A mais velha, Luísa, desenhava no sofá enquanto a pequena, Isa, brincava no tapete. Tudo estava calmo, até Isa começar a gritar de repente. Quando olhei, ela estava sendo puxada pelos pés por algo invisível. Gritei e corri atrás dela, tentando segurar seus braços. Isa foi levada até o quarto e a porta se fechou com violência. Luísa chorava enquanto eu tentava abrir a porta, que parecia trancada por dentro. As luzes piscaram e um cheiro podre começou a se espalhar pela casa. A maçaneta estava tão quente que queimava minha mão. Luísa, tremendo, dizia que viu um homem sem rosto puxando Isa. Ela apontava para o corredor vazio com olhos arregalados e o nariz sangrando. Eu implorava por ajuda, mas tudo o que ouvia era um sussurro vindo do quarto. Finalmente, consegui arrombar a porta com o ombro. O quarto estava gelado, com pegadas sujas no chão e o ursinho de Isa rasgado. Dentro do armário, encontrei Isa desacordada. Ela estava pálida, com os olhos fechados e respirando devagar. Puxei ela para fora, abracei forte, tremendo de medo. Luísa ficou parada, como hipnotizada, olhando para a parede cheia de rabiscos. Palavras riscadas diziam: "Vou levar quem você ama." Peguei as meninas no colo e corri para o quintal sem pensar. Me escondi atrás da pilha de lenha, segurando Isa nos braços e rezando. O céu parecia mais escuro que o normal, como se o tempo tivesse parado. Luísa cochichava frases estranhas no meu ouvido que me deixavam arrepiada. Fiquei ali, esperando o som do carro. Meu marido tinha que chegar logo. Quando ele chegou, corri desesperada para a porta e gritei tudo o que aconteceu. Ele não acreditou em nenhuma palavra. Achou que era estresse, alucinação. Disse que Isa só tinha desmaiado brincando e Luísa estava influenciada pela confusão. Mas a casa não estava igual. Ele também sentiu o cheiro estranho. Mesmo assim, fingiu que não viu os desenhos surgindo na parede. Aquela noite foi silenciosa, mas carregada de tensão. Isa acordou, mas parecia não lembrar de nada. Luísa continuava repetindo que ele ainda está aqui, só está esperando. Meu marido pediu para não tocar mais no assunto. Disse que não ajudava ninguém. Mas toda noite, escuto o barulho do armário se abrindo sozinho. Hoje, Isa desenha figuras com olhos vermelhos e rostos sem boca. O armário vive rangendo, mesmo com a porta trancada. Luísa sorri ao olhar para o corredor escuro, como se visse alguém ali. Se sua filha chorar sem motivo, olhe bem para o armário. Comente "eu vi" se sentiu arrepios lendo isso. Compartilhe com alguém que precisa acreditar. O corredor da casa estava silencioso, com um frio que não combinava com o verão lá fora. As paredes descascadas guardavam o cheiro de tinta velha, e o chão rangia com qualquer passo. O abajur pendurado na sala lançava uma luz amarelada, fraca, como se tremesse de medo. Livros espalhados na estante pareciam abandonados às pressas, e a cortina dançava sozinha no vento. No centro do sofá, ela estava sentada, imóvel, elegante, perturbadoramente limpa. A boneca usava um vestido de renda, de um branco tão puro que parecia brilhar na penumbra. Seu rosto era de porcelana, com detalhes quase humanos, sardas falsas, sobrancelhas finas pintadas à mão. Os olhos de vidro refletiam a luz do abajur, mas não piscavam. Sorria, um sorriso delicado, como o de uma criança prestes a fazer uma travessura. Só que aquele sorriso não estava lá ontem. Me aproximei com o celular na mão, tremendo. Queria fotografá-la, registrar a prova de que algo estava errado. Mas quando apontei a câmera, senti um calor subir pelo pescoço, como um sopro atrás de mim. Não havia ninguém ali, nem som. Só o rangido do chão,
como se outra pessoa estivesse andando. A boneca continuava sorrindo, mas agora com um dente aparecendo. Pisquei, uma única vez, e seus olhos mudaram. Estavam semicerrados, como quem segura raiva. O sorriso ficou torto, a boca aberta demais, quase zombando de mim. Dei um passo para trás, sem soltar o celular, sem tirar os olhos dela. Foi aí que percebi. Os braços estavam levantados. Ela não estava assim antes. O vestido agora tinha um rasgo, e do rasgo escorria algo escuro. Pensei em correr, mas meu corpo não respondeu. A televisão ligou sozinha, mas sem imagem. Só estática, e um chiado que parecia respirar. A boneca inclinou a cabeça. A câmera do meu celular travou. A tela congelou numa imagem distorcida. Um rosto que não era o dela, nem o meu. Apaguei a luz da sala e corri para o quarto, tentando não olhar para trás. Mas antes de fechar a porta, ouvi uma risada baixa, abafada, vindo do sofá. A mesma risada de quando tudo começou. E ele disse que vai me matar. Max era só um vira-lata cinza, mas desde o dia que herdei a casa da minha avó, ele começou a me olhar estranho. Sempre à distância, sem piscar, quieto demais. Era como se esperasse alguma coisa. No primeiro dia não liguei. Na terceira noite, ele falou. A casa era antiga e escura, com móveis que cheiravam a poeira úmida e corredores abafados. Minha avó dizia que algumas vozes preferem o silêncio. Eu achava que eram só frases de gente velha. Mas tudo mudou quando comecei a dormir lá. Os sonhos vinham carregados de sussurros e confissões. Na madrugada, ouvi nitidamente. Eu matei Dona Cecília. Acordei suando, tremendo, com a garganta seca. Max estava sentado no canto do quarto, me encarando sem piscar. Murmurei, confuso. Minha avó? Tentando entender o que aquilo significava. Ele levantou a cabeça na hora, como se tivesse sido pego em flagrante, e me encarou por um instante. O olhar dele parecia consciente. Me preocupei, mas logo depois ele se virou, se espreguiçou e voltou a agir como um cachorro normal. Então pensei, era sonho, não era? Mas o tom daquela voz ainda vibrava na minha cabeça, como se tivesse sido plantado ali. Nos dias seguintes, os sonhos pioraram. Asfixiei o padre Francisco com o véu da missa. Empurrei o menino da escada da escola. Cada frase vinha com imagens vívidas demais. E Max, sempre no mesmo canto ao acordar, do mesmo jeito, olhando. Nunca latia, nunca dormia, só observava, até que numa das madrugadas a voz mudou. O próximo é esse garoto idiota. Acordei imediatamente. Senti meu estômago revirar. Max estava lá, mais perto dessa vez. Não falei nada. Só me afastei devagar, fingindo que não tinha escutado. Desde então, não sonho mais. Ou talvez ainda esteja dentro de um. O silêncio virou rotina. O olhar dele continua. E agora eu não sei se fui escolhido ou se já fui condenado. A única coisa que minha avó deixou foi Max. E ele ainda está aqui. Você já sentiu como se tivesse alguém te olhando, mesmo quando está sozinho? Foi exatamente isso que aconteceu comigo naquela noite. O silêncio parecia gritar, e o ar estava pesado, como se algo estivesse prestes a acontecer. Eu estava no meu turno da madrugada, no posto da Rota 12, no meio do nada. Tudo começou com um som estranho, um tipo de batida suave no vidro. E foi aí que meu coração começou a acelerar. No começo achei que era só o vento ou algum galho solto, mas o som continuava ritmado, como se tivesse intenção. Levantei devagar e fui até a porta. Lá fora, tudo parecia normal, mas o silêncio era estranho demais. Nem os grilos faziam barulho. Quando pisei fora, o som parou. E foi aí que vi algo se mexendo no canto da minha visão. Voltei correndo para dentro, trancando a porta com força. Tentei me convencer de que era só um animal, talvez um cervo. Mas a sensação de estar sendo observado não passava. Sentei de novo, tentando me distrair com o celular, mas o silêncio parecia me esmagar.
E então ouvi o som de novo, só que mais distante, vindo da floresta. Resolvi sair para fumar, só para tentar relaxar. Foi aí que vi as pegadas, frescas, indo direto para a floresta. Eu devia ter ignorado, mas a curiosidade falou mais alto. Peguei a lanterna e fui seguindo. A cada passo, o cheiro ficava pior, como sangue velho misturado com ferrugem. E então eu ouvi um rosnado. Gritei que tinha uma arma, mas era mentira. Ele se abaixou, pronto para atacar. Eu corri como nunca. Os galhos me arranhavam, o chão parecia me puxar para baixo. Ouvi ele atrás de mim, cada passo mais perto. Quando vi a luz do posto, me joguei para dentro e tranquei tudo. Me sentei no chão, tremendo, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Depois de alguns minutos, olhei pela janela. Nada. Silêncio total. Mas quando virei para pegar meu celular, vi uma pena preta enorme no balcão. Eu não deixei aquilo ali. E então, a luz acabou. Fiquei no escuro com o coração disparado. Desde então, não consegui sair do posto. Algo me diz que ele ainda está por perto. Pesquisei na internet e encontrei histórias sobre skinwalkers, criaturas que mudam de forma e marcam quem os vê. Dizem que, se você vê um, está amaldiçoado. Eu não sei se acredito, mas desde aquela noite tudo mudou. Se você já passou por algo parecido, me conta. E se souber como quebrar essa maldição, por favor me ajuda. Não sei quanto tempo ainda tenho. Acordei com sussurros vindo das paredes e um gosto de terra na boca. Desde que meu pai morreu, Carla me trancou no sótão da casa antiga. Ela dizia que era para minha proteção, mas eu sabia. Algo lá em cima queria me morto. E ela estava alimentando isso. No começo achei que era luto. Carla chorava, falava com espelhos, desenhava símbolos estranhos com sangue de galinha. Eu larguei tudo para cuidar da casa e das filhas dela, Júlia e Bia. Mas logo percebi que ela não estava triste. Ela estava praticando magia negra. E eu era o sacrifício. O sótão tinha marcas no chão e cheiro de carne podre. Tentei fugir. Pedi ajuda para o meu amigo Léo. Mas antes de sair, Carla me apagou com um líquido escuro que parecia se mover sozinho. Quando acordei, estava preso no sótão. Sem janela, só uma cruz invertida na parede e um balde que se enchia sozinho. A comida vinha fria, mofada, com larvas. E eu ouvia vozes, sempre à noite. Com o tempo, comecei a sentir dor no estômago, febre, visões. Achei que era fome, mas era outra coisa. A comida que Carla deixava parecia viva, pulsava, mudava de cor, sussurrava. Não era veneno comum, era um tipo de corrupção, algo que queria me transformar. Eu comecei a fingir que comia e guardar os pedaços. Tinha certeza que era aquilo que me fazia mal. Fiz isso por 2 semanas. Quando Júlia me trouxe um suco de cor estranha, a enganei, segurei e fiz ela beber. Ela bebeu e começou a passar mal. Os olhos viraram completamente brancos. No dia seguinte, foi levada por paramédicos. Carla e Bia saíram com ela, esquecendo de me trancar. Era minha chance. Todas as portas estavam seladas com sangue seco. Só o fogo podia me salvar. Molhei papel com álcool e acendi. O sótão gritou. Sim, gritou. A fumaça era preta e tinha mãos. Eu fiquei lá esperando. Quando o teto começou a rachar, os bombeiros chegaram. Me tiraram no último segundo. Nunca mais tive notícias de Carla, Júlia e Bia. Hoje estou num hospital que parece normal, mas os espelhos ainda sussurram. Meus amigos dizem que sou forte, mas eu sei que algo veio comigo. Vou voltar para minha vida normal, sim. Mas antes, vou queimar o que sobrou daquela casa. Se você tem alguém sombrio na sua vida, não espere. Fuja. Sobreviva. Você precisa saber disso antes de acampar no deserto. Alguém tentou nos queimar vivos. Era para ser só uma viagem tranquila para ver estrelas, longe da cidade e do barulho. Eu e minha namorada Larissa sempre curtimos natureza, então escolhemos um ponto remoto, sem sinal, sem vizinhos, só céu limpo e silêncio absoluto. Mas o que parecia paz virou um pesadelo que quase nos matou. Na primeira noite, ouvimos um som estranho vindo do nada.
Parecia um uivo, ou talvez um gemido longo e triste. Ficamos tensos, mas rimos depois, achando que era só algum animal. Na segunda noite, o som voltou, no mesmo horário, ainda mais alto. A gente fingiu que não era nada, mas algo já estava errado. Na terceira noite, acordei com passos do lado de fora da barraca. Não eram de bicho, eram lentos, firmes, como de alguém nos rondando. Fiquei paralisado, ouvindo cada passo se aproximar. De repente, vi uma luz laranja tremendo do lado de fora. Alguém estava com um isqueiro e parecia brincar com o fogo. O calor veio rápido demais. A barraca começou a pegar fogo e eu gritei por Larissa. Jogamos tudo para fora e tentamos apagar com água e pés. Metade da barraca virou cinza em segundos. Peguei a lanterna e procurei quem fez aquilo, mas não vi ninguém. Decidimos fugir dali o mais rápido possível. Juntamos o que sobrou e começamos a andar no escuro. Não sabíamos para onde ir, só queríamos sair daquele lugar. Foi aí que os gritos começaram, não de uma pessoa, mas de várias coisas. Pareciam animais sofrendo, mas tinham algo humano demais. Os gritos vinham de trás, e cada vez mais perto. Peguei Larissa pela mão e corremos sem olhar para trás. Por sorte, achamos o carro e jogamos tudo dentro. Dirigi o mais rápido que pude, mesmo sem enxergar direito. Só parei quando vi luzes de outros carros na estrada. Até hoje não sei quem estava lá ou o que eram aquelas criaturas. A polícia não achou nada e disseram que podia ter sido um mal-entendido. Mas eu sei o que vi, o que ouvi e o que senti naquela noite. Se eu não tivesse acordado, talvez a gente nunca tivesse saído vivo. Você ainda quer acampar no deserto? Pense bem antes de ir. Eu quase fui vítima de um crime enquanto esperava uma pizza. Parece absurdo, mas o que aconteceu naquela madrugada ainda me dá arrepios. Se você já ficou sozinho em casa esperando uma entrega, essa história vai te deixar com medo de ouvir a campainha. Era uma sexta-feira comum. Eu estava sozinho em casa depois de uma semana cansativa. Pedi uma pizza pelo aplicativo e me joguei no sofá, com o controle na mão e a TV ligada. Depois de alguns minutos, comecei a cochilar sem perceber. A última coisa que lembro antes de apagar foi o som de um vídeo qualquer no YouTube. Acordei com a campainha tocando várias vezes. Meio grogue, fui até a porta achando que era o entregador. Abri sem pensar muito, e lá estava um homem com capuz, mãos nos bolsos, sem caixa de pizza, sem uniforme. Perguntei quanto era, e ele só disse que a pizza ainda estava a caminho. Algo não batia. Fechei a porta devagar, tentando entender o que tinha acontecido. Voltei para o sofá, mas não consegui relaxar. Peguei o celular e fui checar o aplicativo. Foi aí que o sangue gelou. O pedido tinha sido cancelado horas antes. Então, quem era aquele cara na minha porta? Levantei num pulo e fui até a porta. Estava destrancada. Eu tinha esquecido de trancar depois de atender o entregador. Olhei pelo olho mágico. Nada. Abri devagar, só para confirmar. Silêncio total. Mas o som da porta se encaixando. Foi exatamente o que me acordou antes. Corri para pegar o celular no sofá, e nesse momento ouvi um barulho vindo do quarto. Alguém estava lá dentro. Peguei o celular e saí correndo pela porta, descalço, sem pensar. Fui até o fim da rua e liguei para o 190, tentando explicar tudo com a voz tremendo. A polícia chegou rápido, mas o homem já tinha sumido. Revistaram a casa, mas não encontraram nada. Só restou a dúvida. O que ele queria? E o medo de saber que ele entrou enquanto eu dormia. Desde então, nunca mais deixo a porta destrancada. Nunca mais confiei em campainhas às 4 da manhã. Você já sentiu que algo te observa na estrada, mesmo quando está sozinho? Foi numa madrugada fria que vi o velho Agenor parado no meio da pista. Ele não se mexia, só olhava, como se soubesse que eu ia passar ali. Ao lado dele, uma criatura com cabeça de bode soltava fumaça pela boca. Naquele instante entendi que aquilo não era humano. Minha tia sempre falava de Agenor, mas eu achava que era exagero. Ela dizia que ele tinha feito um pacto com o diabo e que ninguém devia chegar perto. Contava que animais apareciam mortos e que sombras rondavam as casas.
Eu ria dessas histórias, até ver com meus próprios olhos. Aquela noite mudou tudo que eu acreditava. Depois que ele morreu, pensei que o terror tinha acabado. Me enganei. Moradores começaram a dizer que viam Agenor andando pelas estradas, sempre de madrugada, sempre com aquele olhar vazio e cruel. Uns falam que ele aparece perto de plantações, outros que bate nas janelas. Mas ninguém tem coragem de encarar, e com razão. Meu avô tentou expulsar o espírito dele com oração, mas não adiantou. Agenor nunca pisou na nossa terra, mas ficava na beira, rosnando palavras estranhas. Era como se tivesse raiva por não conseguir entrar. A gente rezava todo dia, e minha mãe dizia que só Deus podia proteger. Mesmo assim, o medo nunca saiu da gente. Uma vez, voltando da escola, vi uma fumaça preta saindo da casa abandonada. Pensei que fosse fogo, mas não tinha cheiro de queimado. Era como se a fumaça tivesse vida, se mexendo devagar. E lá no meio, vi o vulto de Agenor, com os olhos brilhando. Corri tanto que nem lembro como cheguei em casa. Desde então, evito passar por aquele caminho. Prefiro andar mais, dar a volta, do que cruzar com ele de novo. Tem gente que diz que é só imaginação, mas quem viu sabe. Agenor não era só um homem ruim. Ele virou algo pior, algo que nem a morte conseguiu levar embora. Hoje eu conto isso para alertar quem ainda acha que é tudo mentira. Não é. Tem coisa que a gente não entende, mas que existe. Se você ouvir passos na estrada de noite, não olhe para trás. Se vir fumaça sem fogo, corra. E se encontrar Agenor, reze. Muito. Se essa história te arrepiou, compartilha com alguém que precisa saber. Tem relatos parecidos por aí, e talvez você já tenha vivido algo assim. Me conta nos comentários se já viu algo estranho na estrada ou perto de casa. Vamos juntar nossas histórias. Talvez assim a gente entenda o que está nos rondando. E nunca esqueça, o mal não precisa de convite para aparecer. Algo invisível entrou na minha casa e não era humano. Não sei se era espírito, entidade ou coisa pior. Mas desde aquela noite, minha casa nunca mais foi a mesma. Tudo começou com o cachorro latindo como se visse o próprio inferno. E a porta de vidro estava aberta. Eu estava sozinho, ouvindo música no porão, quando os latidos começaram. Não eram latidos normais, eram desesperados, como se ele quisesse me salvar. Subi correndo e vi o cachorro parado, encarando a porta de vidro. Ela estava entreaberta e um vento gelado passava por ela. Mas lá fora não ventava. O ar parecia morto. Fechei a porta, travei, respirei fundo. Mas o cachorro não parava de rosnar. Ele olhava para cima como se algo estivesse no andar de cima. Peguei meu celular e subi devagar. Cada degrau parecia pesar toneladas. A casa estava escura, mas eu senti que não estava sozinho. Fui de quarto em quarto, abrindo portas, olhando cantos. Nada. Mas o ar estava pesado, como se alguém estivesse me observando. Senti um arrepio na espinha e ouvi um sussurro. Não entendi o que dizia, mas parecia vir do banheiro. Entrei e vi o espelho embaçado, como se alguém tivesse respirado ali. Voltei para o porão, tentando esquecer. Mas o cachorro começou a andar de novo, seguindo algo invisível. Os passos dele pareciam acompanhados por outros, mais leves, como se uma presença estivesse caminhando com ele. Eu tremia, mas não conseguia me mover. 2 horas depois, minha irmã chegou. Ela deixou o cachorro sair pela porta da frente. Conversamos, e eu não contei nada. Mas durante o filme, mencionei a porta aberta. Foi aí que ela empalideceu. Ela disse que naquela mesma noite, a porta estava aberta de novo, mais escancarada. E ninguém tinha mexido nela. Ela jurou que ouviu alguém subir as escadas quando estava no banheiro, mas achou que fosse eu. Só que eu estava no porão, em silêncio. Desde então, coisas estranhas acontecem. Portas batem sozinhas, luzes piscam. O cachorro evita certos cômodos. Às vezes, acordo com arranhões no braço que não estavam ali antes. Já ouvi meu nome sendo sussurrado quando estou sozinho. E o espelho do banheiro, sempre embaçado, mesmo sem banho. Se você já passou por algo parecido, me conta. Talvez não seja só comigo. Talvez essa coisa esteja se movendo,
procurando novas casas. Não ignore os latidos do seu cachorro. Eles veem o que a gente não vê. Todas as madrugadas, lá para as 3 horas, eu acordo do nada. Não é insônia. É porque sinto o colchão afundar ao meu lado. Quando vi pela primeira vez, quase não consegui gritar. Um velho, magro, pele enrugada, roupas antigas, sentado na minha cama. E ele sempre começa dizendo: "Podemos conversar um pouco?" Resolvi responder. Perguntei quem ele era. Ele riu baixo e disse: "Você não me reconhece, mas eu sempre estive aqui." Meu corpo gelou e eu não consegui falar mais nada. No instante que pisquei, ele desapareceu. Mas o peso no colchão continuou até amanhecer. Resolvi responder. Perguntei quem ele era. Ele riu baixo e disse: "Você não me reconhece, mas eu sempre estive aqui." Meu corpo gelou e eu não consegui falar mais nada. No instante que pisquei, ele desapareceu. Mas o peso no colchão continuou até amanhecer. Passei o dia todo tentando entender. Pesquisei sobre presenças noturnas, paralisia do sono, assombrações. Encontrei relatos parecidos, de pessoas que veem o mesmo velho. Alguns dizem que ele avisa sobre a morte. Outros, que ele só aparece para quem está sendo observado. Depois disso, comecei a reparar. Toda noite, antes de ele aparecer, a temperatura do quarto cai. O relógio para de funcionar. E sinto um cheiro forte de cigarro, mesmo sem ninguém fumar aqui. Então ouço passos lentos vindo do corredor. Ontem ele fez algo diferente. Se aproximou mais e colocou a mão no meu ombro. A pele dele era fria, quase gelada. Olhou nos meus olhos e sussurrou: "Falta pouco." E sumiu como fumaça. Agora não consigo dormir. Não sei o que ele quer dizer com isso, mas tenho certeza de que, se eu responder de novo, talvez ele me leve junto. E essa madrugada já está chegando. Se algum dia você sentir o colchão afundar de madrugada, não olhe. E se ouvir a pergunta: "Podemos conversar um pouco?" finja que está dormindo. Comente "Eu não responderia" se teria coragem de ignorar. Marque alguém que precisa ver isso hoje à noite. Você já percebeu todo mundo respirando igual a você? Eu nunca tinha reparado nisso, até aquele dia. Era cedo, estava indo para o trabalho, o ônibus meio cheio, gente mexendo no celular, outras dormindo, mas tinha algo estranho, um silêncio diferente, como se todos esperassem alguma coisa. E aí percebi, eles respiravam no mesmo ritmo que eu. Primeiro achei coincidência. Eu inspirava, eles inspiravam. Eu soltava o ar, todos soltavam. O som era baixo, mas constante, quase como um coro silencioso. Senti um arrepio subir pela espinha. Comecei a olhar em volta, tentando achar alguém fora de sincronia. Mas não tinha. Até o motorista respirava no meu tempo. Meu coração acelerou e quis testar. Segurei a respiração. O efeito foi imediato. Todos, ao mesmo tempo, pararam também. As mãos congeladas no ar, o piscar lento, como se o mundo tivesse pausado junto comigo. Ninguém se mexia. Só me olhavam pelo canto dos olhos. Sincronia, mas não tinha. Até o motorista respirava no meu tempo. Meu coração acelerou e quis testar. Segurei a respiração. O efeito foi imediato. Todos, ao mesmo tempo, pararam também. As mãos congeladas no ar, o piscar lento, como se o mundo tivesse pausado junto comigo. Ninguém se mexia. Só me olhavam pelo canto dos olhos. Sincronia, mas não tinha. Até o motorista respirava no meu tempo. Quando chegou minha parada, levantei rápido. Desci sem olhar para trás, tentando convencer minha cabeça de que era coisa da minha imaginação. Mas antes de a porta fechar, olhei de relance. Todos ainda estavam virados para mim, respirando, no meu ritmo. No dia seguinte, fui a pé. Não queria passar perto daquele ônibus, mas quando cheguei na esquina do ponto, eles estavam lá, parados, como se estivessem me esperando. Uns do lado de fora,
outros dentro, todos me olhando e, sim, respirando junto comigo. Desde então, não importa onde eu esteja, mercado, trabalho, rua, sempre tem alguém que começa a respirar igual a mim. Às vezes, mais de uma pessoa. E quando tento prender a respiração, eles também param. É como se o ar não fosse mais só meu. Hoje acordei com um peso no peito. Abri os olhos e percebi, não foi um pesadelo. E se você acha que isso é impossível, você já teve a sensação de ser observado? Me conta nos comentários o que aconteceu.